Galera, tudo bem? Como é que vocês estão aí, galera, do segundo ano? Tem alguns recadinhos aqui para vocês. Semana que vem eu vou estar fazendo uma live aí com vocês, tá bom? A gente já vai estar agendando aí para estar organizando isso aí com vocês, tá? Então eu vou estar fazendo uma live aí para estar ajudando vocês aí pra gente melhor desenvolver o conteúdo, né? Melhor desenvolver aí a produção e tudo mais, né? Então tá, vamos que vamos. Nós vamos começar aí o capítulo 9. Você que está anotando, que está prestando atenção nas lives aí, na aula e tudo. Nós vamos começar o capítulo 9. O nome do capítulo 9, eu acho que de vocês é o livro 2. O nome desse capítulo é Trabalho e Sociedade, ok? Então, peço a vocês que se organizem, já façam as anotações. Qualquer coisa você me pergunta, tá bom? Eu vou estar na live. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí relacionada à questão da live, qualquer coisa vocês podem me falar, que aí na live a gente tira todas as dúvidas, tudo que for relacionado ao trabalho ou ao trabalho não, né? Relacionado à matéria, tá bom? Então vamos, que a vida que segue. Gente, esse capítulo ele vai falar sobre o trabalho. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre trabalho, a gente vai começar falando a visão de três pensadores, né? Talvez é o tridente da sociologia, né? A gente vai falar sobre Karl Marx, sobre Durkheim, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre Karl Marx, sobre Durkheim, sobre Weber. Então, você tem aí o tridente aí da sociologia, né? Faltou aí Comte, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho dele também mais para frente. E aí na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que Marx falava sobre o mundo do trabalho. Qual era a visão de Marx relacionada ao mundo do trabalho? Como é que ele via o mundo do trabalho? Como que era essa relação? Como é que era o desenvolvimento dessa forma e tudo mais, ok? Então vamos seguir aí nossa vida, ok? Então, o primeiro ponto que Marx ele vai apresentar na sua estruturação é a alienação. O que vem a ser alienação segundo o ponto de vista de Marx, né? Segundo a ideia de Marx, segundo a visão dele de alienação, né? Primeira coisa, Marx ele vai colocar o trabalhador como a figura principal. Então ele vai colocar o trabalhador, ele vai colocar o proletariado ali como a figura central da nossa história. Então, quando a gente fala ali um pouquinho sobre alienação, sobre os aspectos da alienação e tudo mais, a gente tem que entender que a gente está falando de uma visão marxista, que a gente está falando de uma visão que Marx defendia, e que nós estamos cogitando ideias de Marx, ok, gente? E aí cabe você a fazer essa análise aí, se você vai ou não concordar com essas ideias, né? Se você vai ou não defender essas ideias, né? Mas enfim, cabe a mim apresentar o que Marx dizia. Então, no aspecto da alienação, o que Marx coloca para a gente? Qual é o fator primordial, né? Qual é a ideia? Que você tem a figura principal, que é o trabalhador. Ele exerce uma produção. Então, o trabalhador, que ele vai chamar de proletariado, ele está no mercado de trabalho. E ali, independente de qualquer coisa que aconteça, de qualquer coisa que ocorra, ele é a mão de obra. Então, ele vai ter, para Marx, ele vai ter o poder, ok? Era para ele ter o poder, né? Melhor dizendo, era para ele ter esse poder. Só que para Marx não é isso que acontece. Para Marx, a alienação entra a partir do aspecto em que o proletariado ele está ali desenvolvendo o seu trabalho, ele está ali produzindo, ele está ali fazendo o que é necessário, porém ele não é reconhecido por isso.
Ele não recebe por isso. Ele não recebe por essa estrutura. Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Suponha, claro que a gente sabe que isso não é o correto, ok, gente? É só um exemplo aqui, metódico. Mas suponha que um trabalhador ele construiu um carro, um proletariado ele construiu um carro nos dias de hoje, um carro popular, que saia por média aí de 40 a 50 mil reais. Segundo Marx, a visão de Marx era o seguinte: o carro custou 40 mil, beleza. Quanto que você gastou de matéria-prima? Ah, gastei 10 mil. Então, tira os 10 mil, sobrou 30. Quanto que você vai pagar de impostos? Ah, eu vou pagar de impostos 10 mil. Beleza, então tira os 10 mil do imposto, sobrou 20. Né? Aí desses 20, você vai ter que pagar o salário do trabalhador. Para Marx, essa divisão ela deveria acontecer de forma mais justa. Ou seja, em vez do patrão, segundo Marx, ficar com 20, tirar ali a parte que é pequena, né? Suponhando desses 20 mil que ele teve de lucro, ele vai tirar ali 200 reais, talvez, por carro construído por aquele trabalhador, por carro feito por aquele trabalhador. E aí, na visão de Marx, não, fala assim, não, peraí, você está tendo um lucro de 20 mil, então vamos pegar esse 20 mil, vamos ratear ele, né? Você vai dar uma quantidade que seja significativa ao proletariado. Marx não está dizendo que essa divisão deveria ser de 50%, mas ele está dizendo que essa divisão ela deveria ser a mais igualitária possível, ela deveria ser a mais justa possível. Porque se a gente fala em 50%, a gente estaria dizendo que o trabalhador deveria receber 20 mil, não é isso. Porque houve os encargos, houve os pagamentos, houve os impostos e tudo mais. Mas ele deveria receber o equivalente ao que o seu patrão, que ele chama de burguês, vai receber. E aí, por não receber essa quantia que Marx achava justo, ou que ele achava interessante de se pagar, o que o proletariado teria esse direito a receber, o que acontece? Então, ele fala que o proletariado ele sofre de uma alienação. O que é bem a ser alienação? Segundo a figura de Marx, é que ele é obrigado a executar um trabalho, mas ele não é recompensado, né? O proletariado, o operário, ele não é recompensado pelo que ele produz. Ele deveria ser recompensado pelo que ele produz, deveria ser dividido mais ou menos de uma forma igualitária, ok? Mas não é. Então, o que ocorre? Por não haver essa divisão de forma mais igualitária, Marx fala que o trabalhador sofre de uma alienação. Aí dentro dessa visão marxista, né, dessa visão que ele coloca sobre o trabalho, um dos pontos que ele coloca da relação, né, ele tenta estabelecer uma relação entre iguais, e aí ele fala sobre a mecanização do trabalho, né? Ele coloca que a mecanização ela vai revolucionar o processo produtivo. Sim, nós sabemos que a mecanização ela revolucionou o processo produtivo. E Marx diz também que a mecanização vai tornar o homem totalmente dependente da máquina, né? E aí ele vai passar a ter a sua força de trabalho desvalorizada, vamos colocar assim, né? Então, olha só o que ele coloca aqui. O trabalhador passa a ter somente a sua força de trabalho para vender. Se não vendê-la, o empresário não tem quem opere a máquina. Marx chama isso de relação entre dois iguais. O que ele está dizendo? Que existe a máquina, mas que existe o operário. E que o operário ele tem que ser contratado para trabalhar na máquina. Só que ele, para trabalhar na máquina, Marx vai fazer a comparação que essa relação dele saber operar a máquina é uma relação de iguais. Só que essa relação de iguais, Marx também vai colocar que não cabe ou não é uma relação de iguais relacionada também à questão salarial. Beleza? Ele vai receber um valor, mas não vai ser proporcional àquilo que ele vai produzir. Então, para ficar mais claro, lembra do exemplo do carro.
Se o lucro é de 20 mil, o trabalhador vai receber 200 e o patrão vai receber o restante. Marx queria exatamente que esse ônus ficasse próximo ali da divisão da igualdade, beleza? Então essa relação de iguais que esse tópico coloca aqui é simplesmente relacionada à questão das operações da máquina e do homem. Você tem um homem que opera uma máquina e que a máquina depende que esse homem faça essa operação. Então Marx chama essa operação de iguais. Só que é iguais somente na estrutura do trabalho. Na estrutura do recebimento é totalmente diferente. Okay? Então, e aí qual seria, né, essa relação entre dois iguais? Olha a chargezinha que eu coloquei aí. Entenda, não é nada pessoal, precisei escolher entre você e o caviar, né? Então, o que essa chargezinha está dizendo? Que essa relação é muito complicada. Você trabalha numa empresa, né? Você está ali desenvolvendo um trabalho dentro de uma empresa e, de repente, do nada, você pode ser substituído, né? Então, essa relação de iguais, segundo Marx, é uma utopia, né? Ela não existe na verdade, né? Ele está querendo mostrar para a gente que essa relação é muito mais fantasiosa do que real. Vou dar um exemplo da minha parte. Eu trabalhei numa instituição por 12 anos. 12 anos. Nunca pensava, Hudson, nunca pensava que seria mandado embora. Quando foi no meio do ano, né? Do ano passado isso. Depois de 12 anos, né? Trabalhando naquela empresa. O dono da empresa, né? No caso, o dono da escola, chegou para mim e falou o seguinte: olha, nós não precisamos mais do seu serviço. E eu, né? Quis saber por quê? Por que vocês não precisam mais do serviço? Qual o problema aí? Qual foi a questão? Não, é porque nós precisamos mudar a sua cadeira. A gente quer um outro estilo, um outro professor, uma outra forma de trabalhar. Então, olha só, depois de 12 anos trabalhando numa empresa, você é dispensado sem mais, sem menos, né? Simplesmente porque a pessoa, naquele momento, cismou que não queria mais nenhum contato e nenhum envolvimento. Nada que tivesse alguma relação com a sua pessoa. Então, qual é a relação de iguais, né, que existe nisso? Qual é a relação de iguais que a gente pode ver nessa situação? Então, aqui a gente continua, né, Marx trabalhando aí na questão da mais-valia. E aí ele começa a estabelecer esse ponto, né? Que é exatamente o que eu citei para vocês, né? Nem sempre você é reconhecido por aquilo que você produz. Então, aqui, ó, no outro comparação que é muito mais interessante para a gente entender. Então, você tem a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Então, o que é a mais-valia absoluta? É o aumento das horas de trabalho. O que é a mais-valia relativa? É a utilização de tecnologia no trabalho. Não deu aí para fechar aí a ideia. Mas como é que seria a mais-valia absoluta? Segundo Marx, é o seguinte: você trabalha, mas não recebe equivalente ao que você trabalhou. Você nunca recebe equivalente ao que você trabalhou, né? Isso seria a mais-valia absoluta. E a mais-valia relativa, talvez seja hoje, né, a grande ideia que nós temos aí, que é a ideia da tecnologia, né? E essa chargezinha aí representou muito bem essa questão, né? Que ele coloca assim, né? Se você ler a chargezinha assim, o cara chega para pedir aumento, né? Aí o chefe fala: eu estava realmente querendo falar com você. Aí o cara pensando: oba, vou ser promovido, vou receber aumento, alguma coisa relacionada a isso. Aí ele fala: não, que ontem eu demiti alguns funcionários e você vai fazer o trabalho deles dois. Então, essa chargezinha mostra exatamente a mesma ideia que Marx ele trazia, que era essa ideia da mais-valia relativa, né?
Você agora é obrigado a utilizar a tecnologia, substituir tantos que forem necessários, fazer o que for necessário para que você se mantenha no mercado de trabalho, e nem sempre você vai ganhar referente àquilo que você merece ou que você acha que mereça ganhar, porque sempre vai haver uma relação entre patrão e empregado. E o patrão ele vai te pagar o que ele acha justo, mas nem sempre o que ele acha justo é o que seria justo para realmente para você, segundo a visão marxista, né? Então nós temos aí a mais-valia absoluta, que é aquela que você trabalha, morre de trabalhar e não recebe o equivalente a isso. E a mais-valia relativa é aquela que você trabalha utilizando as tecnologias e ainda muitas vezes você é obrigado a fazer trabalhos por mil, por centenas, por dezenas, por algumas pessoas, por uma pessoa que seja, né? Você acaba ocupando, fazendo trabalho de 3, muitas vezes de 4, 5, enfim, utilizando as tecnologias, mas não é remunerado proporcionalmente para isso.